Já são 3 semanas que o Brasil tem como presidente interino Michel Temer. Ele tenta conter a instabilidade precoce de seu governo, alvejado pela saída de 2 ministros flagrados em conversas para frear a Operação Lava Jato. Nós fomos conversar com o doutor em Direito, professor Gilmar Bedin, que falou sobre a atuação do PMDBista. Confira. Após a aprovação do Senado no dia 11 de maio e com a posse do novo presidente da República, Michel Temer, se iniciou uma nova fase na política brasileira. Como foi este primeiro momento do novo governo? Olha, é um governo, como todos esperavam, um governo de transição. Por isso ele tem um conjunto de fragilidades bem significativa, mas acho que o governo Temer também conseguiu estabelecer 4 pontos de referências que estão mais ou menos consolidados. Uma referência econômica importante, a equipe que foi designada me parece uma equipe madura e com grande respaldo no mercado. Isso significa que esse ponto está mais ou menos equacionado. Parece que na política externa também há uma linha de atuação bastante consistente em relação, principalmente, a juntar a política externa com possibilidades de ganho econômico, notadamente a transferência da Agência de Exportação Brasileira para o Ministério das Relações Exteriores foi importante. Tem a parte interna administrativa do governo que acho que acabou tendo avanço no sentido de conseguir fazer com que o governo caminhasse, e o grande desafio do 4º pilar, que é o desafio político. Esse 4º desafio ainda não está, me parece, equacionado, e as próprias demissões já de 2 ministros, claramente por gravações do ponto de vista da Lava Jato, indica que esse talvez seja o ponto mais frágil do atual governo, e que, notadamente, vai um período ainda longo para sua consolidação. Então, desses 4 pilares, me parece que o pilar político é o que está, nesse momento, mais frágil. O último ciclo da Operação Lava Jato. Olha, na verdade, a gente está assistindo, eu chamaria muito provavelmente o último ciclo da Lava Jato, que chegou então ao sistema político, e obviamente todos que estão nos ouvindo devem lembrar que o atual governo não é um governo totalmente de ruptura. Ele é um governo que traz no seu seio muitos também dos ministros que atuavam no governo anterior, e, obviamente, a linha de convergência entre o PT e o PMDB no governo anterior, em alguma medida, se mantém agora. Então, a Lava Jato ainda pode incidir sobre esse grupo de pessoas, não há dúvida nenhuma sobre isso. Muito além do que já foi estabelecido, parece improvável. O que nós temos, de fato, são desdobramentos, agora mais do ponto de vista do PMDB, de esses reflexos dessa apuração feita pela Lava Jato, mas parece estar chegando ao seu limite. Então, nós temos aí o envolvimento do ex-presidente Sarney, do senador Renan Calheiros, temos envolvimento de outras figuras, o Jucá também, são figuras expressivas do PMDB, mas temos que lembrar que todas as pessoas também, de alguma forma, estavam vinculadas ao governo anterior, o que significa que houve ali um ponto de convergência entre diversos segmentos políticos para buscar nas estatais e nos recursos públicos a possibilidade de financiamento de campanhas. Dilma Rousseff. Difícil se fazer uma avaliação definitiva. Claro que a possibilidade sempre existe. Contudo, sempre que a gente pensa nessa possibilidade, nós temos que avaliar o que significaria isso para o país. Bom, do ponto de vista mais imediato sem dúvida, uma possibilidade, seria apenas necessária a mudança de alguns votos no Senado, mas parece improvável do ponto de vista mais amplo do sistema político. Por quê? O sistema político, ao tomar uma decisão como essa de afastamento do governo, deve ter ponderado de maneira muito madura as suas consequências. Voltarmos hoje à possibilidade da Dilma voltar, da presidente Dilma voltar ao governo, teria um conjunto de riscos imenso para o país. Por exemplo, o que aconteceria com a economia? Quem seria possivelmente o ministro da Economia? Tudo isso seria bastante difícil encararmos em termos de Brasil. Claro que politicamente isso é possível, mas parece bastante improvável do ponto de vista do sistema político. Por quê? Os senadores, ou mesmo os deputados, quando da decisão do afastamento do governo, devem ter ponderado todas essas possibilidades e, obviamente, visualizavam no governo que se estava estabelecendo algum nível de estabilidade. Hoje o governo Temer tem um nível de estabilidade, mas talvez não o suficiente para pensarmos no retorno do governo Dilma, que provavelmente causaria, do ponto de vista econômico, uma grande confusão no país.
Eleições 2016. 2018 ainda está bastante longe. Antes disso, nós temos a eleição de 2016, que ela deve estabelecer uma nova base política para o país. Provavelmente o PMDB, que hoje está no governo, sofre algum desgaste. O PT, que acabou liderando o Brasil nos últimos 13 anos, vai sofrer, a meu ver, um grande desgaste. Bom, e desse processo, qual o partido que tende a se fortalecer? Ainda não está totalmente claro. Bom, é um partido mais tradicional, como o Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB, ou emerge das urnas o PSB, o Partido Socialista, ou mesmo o PSD. Ainda não está claro qual a tendência tende a se tornar a maioria. Mas, obviamente, parece evidente que o PT tende a encolher bastante significativamente e também o PMDB. Obviamente, é um quadro que surge de 2016 que vai projetar 2018. Luiz Inácio Lula da Silva e as eleições 2018. É sempre um grande candidato, ele tem a faixa de 20% dos votos, mas tem também nesse momento uma grande rejeição. Vai depender muito do que acontecer com o Lula em termos da Lava Jato. Bom, Lula vai conseguir sair da Lava Jato sem nenhuma condenação? É um cenário. Ele sai da Lava Jato com alguma condenação e, portanto, uma condição de não elegível em 2018 é uma outra possibilidade. Então, vai depender muito do que vai acabar acontecendo aí. Claro que muitos dizem que Lula de 2018 será um Lula muito diferente dos Lulas das eleições anteriores, que era uma pessoa que gozava com uma aceitação de 60%, 70%. Hoje tem uma aceitação de 20%. O que parece que a própria eleição de 2016 indica que o PT e, portanto, também o Lula vão voltar a ter uma característica política de mais ou menos 1989, tendo aí, portanto, 15% a 20% do eleitorado brasileiro. Isso, por si só, não é suficiente para eleger um presidente da República, seja o Lula ou não. Então, devemos esperar para ver como a Lava Jato ela se encerra nesse ciclo que parece caminhar para o seu final.